que é ser igreja? O que é a igreja? Para respondermos a esta questão, precisamos ir lá na origem da igreja. Não dá para tentar dizer o que é igreja, pressupondo-se apenas no que vemos hoje ou no que vivemos hoje. Qual a origem da igreja? Então nós temos que remontar historicamente, principalmente historicamente, as bases que deram origem à igreja. E nós sabemos que essas bases, historicamente falando, passam pela Palestina, a partir dos ensinos de Cristo, esses ensinos que foram transmitidos aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram esses ensinos para as pessoas que se convertiam e confessavam Jesus Cristo. Então, precisamos entender lá os ensinos dos apóstolos, precisamos entender os ensinos do próprio Jesus, que trouxe à tona uma nova notícia. Aliás, isso que significa a palavra evangelho, uma boa notícia, uma boa nova. Então, na sua trajetória histórica, a igreja foi se desenvolvendo e crescendo de uma forma tão astronômica, e nós vimos isso nas aulas de história, que já no século IV o evangelho tinha alcançado status universal, a ponto do maior império, de um dos maiores impérios de todos os tempos, se dobrar diante do evangelho. Há um questionamento sobre a legitimidade da conversão de Constantino, e a partir do século IV tem-se aí uma ideia de legitimar, podemos assim dizer, o cristianismo, que até então era visto de forma totalmente impopular, totalmente desprovida de um fundamento por parte do Império Romano, que não aceitava os cristãos. E a partir do século V, finalzinho ainda do século IV, aí tem a ideia de institucionalização da igreja, com Teodósio, que vai tornar o Império Romano se torna cristão. Então passa-se então a ter uma religião oficial do Estado, que é o cristianismo. E não há nenhum problema quanto à institucionalização. A gente precisa aqui fazer uma diferenciação entre instituição e institucionalismo. Qualquer grupo de pessoas que se juntem em um propósito, com objetivos definidos, essas pessoas são pessoas que estão situadas em um determinado endereço, que exercem determinada profissão, fazem parte de determinada família, compreende a uma determinada cidade, estado, país. Então, não há como impedir que se torne uma instituição, que seja institucionalizado, porque o simples fato das pessoas se reunirem, elas vão precisar de um espaço físico, porque mesmo que inicialmente seja uma reunião nas casas, mas quando esse número cresce e aquele ambiente não é mais suficiente para comportar aquele número de pessoas, vai ser necessário um espaço físico maior. Se precisa de um espaço físico maior, é preciso que se enquadre nas leis vigentes para funcionamento daquele estabelecimento. E uma vez que se tenha manutenções a fazer, objetos, coisas a se adquirirem, é preciso haver um gerenciamento financeiro, mesmo que ele seja por doações.
Então, é quase impossível que não se institucionalize. O problema é quando, de forma institucional, aí a questão do institucionalismo, ele se sobrepõe aos propósitos, à proposta, aquelas citadas no início, de entender quem é Deus, a Bíblia, a salvação, quem é Jesus. Então, a partir do momento que os afazeres, que a parte institucional, ela se sobrepõe à prática do que é concernente e é prerrogativa da igreja, aí sim nós temos um sério problema. E foi o que aconteceu na junção da igreja com o Império Romano. Institucionalização de forma que trouxe aí a percepção de algo que sobressaiu, que foi além do propósito, além daquilo que era o objetivo primário da igreja. E ao longo da trajetória da igreja, nós podemos perceber nos autos históricos que a igreja deixou se levar por essa questão do institucionalismo. A igreja, ela faz parte da sociedade. A igreja, ela precisa estar inserida na sociedade, mesmo porque esta sociedade é alvo de transformação do evangelho. E a igreja precisa estar inserida na sociedade para, assim como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 5, que a igreja é sal e luz deste mundo. Então precisa estar inserida numa sociedade. Mas ao longo da história, além dessa junção com o Estado romano, a igreja, e aí é vista mais na sua parte institucional, cometeu erros. Acredito que equívoco seria pegar leve, né? Mas cometeu erros. As cruzadas, por exemplo. A ideia de tomar à força, a partir da espada, a cidade de Jerusalém, então dominada pelos árabes. E com a ideia de que ali era a Terra Santa, que ali era a Terra Prometida, como na realidade nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que o nosso reino não é deste mundo. Então, usar a prerrogativa de solo sagrado, de reino dos céus, para poder justificar uma invasão a uma cidade neste planeta, nesta terra, não tinha nada que se relacionar de forma genuína. Então, esse é um exemplo onde a instituição, não sei se por motivos políticos, mas pelo que entendemos no contexto e na conjuntura histórica, aponta para isso, porque os árabes não impediam só a peregrinação, mas eles fecharam um importante entreposto comercial entre a Europa e a Ásia. Então, a ideia de pessoas, crianças, até crianças, pegarem espadas e tentarem retomar o controle da Cidade Santa, não era de todo a intenção no seu contexto mais abrangente. Então, esse foi um erro que a Igreja Católica cometeu, matar em nome de Deus. Na realidade, o que se é criticado atualmente com os fundamentalistas, com os radicais que matam por sua religião, a Igreja Católica já fez isso na Idade Média, no começo da Idade Média. As cruzadas aconteceram por volta do século XI, final do século X, século XI. Então ali estamos falando da Idade Média. Na própria Idade Média, a Igreja estabeleceu perseguições, onde as pessoas eram privadas da liberdade e até mesmo da vida, por discordarem da prática cristã que era direcionada e determinada pela Igreja para todas as pessoas no mundo. Nós estamos falando aí mais especificamente no continente europeu e partes ali da Ásia também, onde o alcance da Igreja chegou na Idade Média
qualquer um que se demonstrasse ou se revelasse contrário ou tivesse discordâncias em relação à forma como a igreja conduzia a questão religiosa, a igreja impunha sérias sanções que poderiam ir desde uma excomungação até mesmo prisão e morte. Há que se citar também a omissão da igreja, e aí nós estamos falando já da igreja pós-reforma protestante, com a passividade da igreja na época na Alemanha nazista. A igreja não teve força, não se pronunciou e pareceu aceitar passivamente os objetivos, os propósitos e as intenções nazistas. E o que dizer também da igreja que às vezes tem a sua imagem prejudicada, tem a sua imagem deformada, tem a sua imagem fica comprometida por conta de alguns dos seus membros, pessoas que às vezes com certo destaque dentro da igreja, por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados, acabam manchando a dignidade da igreja. Nós sabemos que a igreja é de Cristo, mas a percepção das pessoas neste mundo não é a mesma, muito pelo contrário. Se uma pessoa cai, se uma pessoa comete um erro, aquele erro é distribuído por tudo que se diz cristandade. Então é um caldeirão onde não há separação daquele que realmente é santo, que busca, que é comprometido, daquele que não é comprometido. Aliás, respondendo aqui uma das perguntas feitas no início, você, que fazemos parte da igreja, não podemos identificar quem é verdadeiramente cristão. Nós temos uma percepção, uma noção a partir das obras, a partir da confissão, a partir da vida que aquela pessoa nos mostra. Mas quem realmente sabe quem é verdadeiro cristão e tem essa compreensão de forma total é somente Deus. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo que foram plantados juntos, e só na época da colheita é que haveria essa separação, porque não poderia ser arrancado o joio, porque poderia, nesse processo, levar o trigo também e haver um desperdício ali na colheita. Então, a igreja sempre esteve às voltas com perseguições por parte da igreja, citando a Idade Média, e atualmente a igreja se vê sempre envolvida em questões que não são questões da igreja em si, mas questões de pessoas que se dizem ou que fazem parte da igreja. E aí nós vamos, nas aulas seguintes, fazer essa distinção do que era igreja local, igreja universal. Nós vamos fazer aí essa diferenciação, tentaremos aí de forma mais objetiva, de forma mais didática, entender aí essas questões de diferenciação da igreja local, a igreja visível, a igreja invisível. Vamos fazer essas definições. Pensando na fundamentação da bíblica, que dá, aí a gente responde a outra pergunta, que autoridade referenda a igreja. Então nós temos aí Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, Paulo fala sobre a igreja, a verdadeira igreja, coluna e firmeza da verdade. Então, a partir da revelação, a partir da palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, temos a autoridade bíblica que referenda a igreja como sendo igreja de Cristo, como sendo a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, coluna e firmeza da verdade. Nós vemos também nas outras cartas paulinas, Paulo se dirigindo à igreja de Cristo.
Paulo geralmente sempre começa as suas cartas, fosse ela endereçada a Galácia, a Éfeso, a Filipos, a Colossos, ele sempre começa as cartas dizendo a igreja de Cristo. Alguns outros escritos vão trazer aos santos. Nós temos também lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, sempre iniciando a igreja. No caso ali estava falando da igreja local, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira. E assim a palavra, a própria Bíblia é a autoridade que referenda a igreja. Então nós já respondemos mais uma pergunta. É a Bíblia a autoridade que referenda a igreja, ou seja, é a palavra de Deus que referenda a igreja. É o próprio Deus, através da sua revelação, através da sua palavra inspirada, os homens que foram inspirados por Deus, que traz esse referendamento de que é a igreja de Cristo. A igreja, segundo a definição, e aqui eu vou citar o Greg Ellison, que é uma das bibliografias que estão dispostas para vocês, e esse livro do Ellison, Eclesiologia, vai ser usado para algumas das atividades que vocês irão entregar. Então, Ellison, no seu livro, diz o seguinte: a igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que foi incorporado ao seu corpo por meio do batismo com o Espírito Santo. Ela consiste em dois elementos interrelacionados: a Igreja Universal, que é a comunhão de todos os cristãos que se estende desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda e abrange tanto os crentes falecidos que já estão no céu, quanto os crentes vivos de todo o mundo. Essa Igreja Universal se manifesta em igrejas locais caracterizadas por sua natureza doxológica, logocêntrica, pneudinâmica, pactual, confessional, missional e espaço-temporal escatológica. Igrejas locais são lideradas por pastores, também chamados presbíteros, e servidas por diáconos. Têm e buscam pureza e unidade, praticam a disciplina eclesiástica, desenvolvem fortes ligações com outras igrejas e celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Capacitadas pelo Espírito Santo, com dons espirituais para o ministério, essas comunidades se reúnem regularmente para adorar o Deus triuno, proclamar sua palavra, apresentar o evangelho a não cristãos, discipular seus membros, cuidar das pessoas por meio de oração e contribuição e posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra ele. E aí nós entendemos que a igreja também é um paradoxo, porque ela é em prol do mundo, mas também contra o mundo. É em prol do mundo no sentido de levar a boa nova, é em prol do mundo de levar luz para este mundo, é em prol do mundo no sentido de dar sabor, como sendo sal, como preservar este mundo da deterioração. Mas ela é contra o mundo no sentido de que ela não admite a deterioração e não admite algumas práticas do mundo que são contra Deus, que afrontam a Deus e também deterioram o ser humano. Então, a igreja também é esse paradoxo, em prol do mundo e contra o mundo. Nas próximas aulas, nós daremos sequência a essa percepção. Na próxima aula, aí, na aula 3, nós vamos aí para uma definição mais objetiva do que é ser igreja. Até a próxima.